Olá, pessoal! Bom, no vídeo de hoje nós vamos fazer um resumão sobre o que é resiliência. Essa semana aí nós falamos sobre resiliência, as características da pessoa resiliente, se nós conseguimos adquirir ou não a resiliência. Eu fiz uma live sobre a resiliência, só que eu não deixei gravado. Eu ainda tô aprendendo a mexer no Instagram, então eu vou fazer um vídeo aqui para deixar registrado para quando vocês quiserem acessar essas informações, tá aí registradinho, então para ficar disponível aí para vocês. Então vamos lá. Vamos começar primeiro sobre o termo da resiliência, para logo nós falarmos sobre o que é resiliência para a psicologia. O termo da resiliência nós pegamos emprestado da física, né? Que a resiliência nada mais é o termo, né? Para a física vem de um material exposto a uma temperatura determinada, ele não se deteriora, ele permanece da sua forma original. Então ele não sofre danos, apesar aí de sofrer altas temperaturas, né? Já para fisiologia, digamos assim, o termo resiliência significa mesmo um osso fraturado, ele cresce em direção à sua origem natural, né? Então, explicando mais, um osso fraturado, um osso com uma fratura exposta, enfim, ele vai crescer em direção em direção correta, né? Mesmo ali sofrendo essa ruptura. Então, o termo em si, já em outras ciências, nos mostra, já nos mostra que mesmo os materiais, o nosso corpo sofrendo por situações de grande estresse, ou seja, de grandes aflições, consegue se reconstruir, ou seja, consegue voltar ao normal. Se a gente vai aí para a epistemologia, ou seja, para a origem da palavra, resiliência significa voltar atrás. Mas quando a gente fala da psicologia, das ciências humanas, quando a gente trata do humano, não faz sentido a gente passar por algo e passar por algum problema e voltar ao nosso estado anterior, voltar ao nosso estado normal sem aprender algo. Então, quando a gente fala resiliência aqui para as ciências humanas, a gente sempre tem que aprender algo com as nossas adversidades, né, com os nossos problemas. Senão não faz sentido a gente passar por esses problemas até a gente olhar pela nossa espiritualidade, né? Então, por quê? Por que a gente sofre? Por que vem as tribulações da vida? Então, por que existiria tantas tribulações? Se não passar por elas e aprender algo com elas. E a resiliência aqui para a psicologia, para as ciências humanas, também acompanha esse aparato de ideias. Então, aqui para as ciências humanas, ela traz isso também. A resiliência não é só você superar esses problemas, esses momentos de crise e voltar atrás, voltar ao seu estado normal, mas sim superar e aprender
algo com aquilo. Então, além de voltar ao seu estado, né, que a gente pode até lembrar aquela questão do estresse que a gente viu nos vídeos anteriores, mas além de voltar aí, a gente pode lembrar a homeostase, mas também é aprender algo com aquilo, é crescer como ser humano, que aí a gente vai falar um pouco mais à frente. Uma das bases da resiliência é você aprender com o outro e sempre aprender com os nossos próprios erros e com o erro do outro, né? Não com o erro também, com a experiência do outro. Então, dito em linhas gerais, né? Eu gosto sempre de trazer algo mais simples, né? E de fácil, assim, diálogo aqui com a gente. Por isso que até o nome, né, do Insta, da página, Elo Explica, né? Pra gente ter um diálogo mesmo aqui. Então, dito isso aqui de formas gerais, o que é resiliência, a gente vai para habilidades aqui do ser humano e as características. Afinal, quais as características da resiliência do ser humano? Muitos estudos até dizem que as pessoas mais resilientes são são menos suscetíveis até à depressão, à ansiedade, às várias patologias, porque elas são mais resistentes e flexíveis a passar por momentos difíceis. Então aí elas conseguem a driblar esses momentos e a passar com mais, digamos, facilidade e a superar. Tem até, quando a gente procura nas redes sociais, imagens de resiliência, você vai encontrar aí, tipo, imagens de ser humano ali com a envergadura, né? Tipo, o vento, remete muito à flexibilidade. Tudo que não é flexível é rígido e fica aí à mercê de quebrar. Então, fica aí uma reflexão. Então, tem até um médico psiquiatra que diz que a gente buscar a resiliência sempre chega até a ser uma vacina. Olha aqui as aspas, né? As aspas aqui estão bem grandes, porque isso é muito complexo, mas chega a ter uma vacina contra a depressão, a ansiedade, porque a resiliência ela é muito potente contra essas patologias. Mas as aspas aqui estão bem grandes, porque também não só depende da gente, né? Tem um meio aí que influencia muito, muito mesmo. E a gente vai ver mais para frente do vídeo que ser uma pessoa resiliente e estar resiliente também, o meio, o seu ambiente também te ajuda muito, influencia muito. E ninguém é resiliente sozinho. Você também precisa de um apoio social aí muito grande. Então vamos lá, as características de pessoas resilientes. Então elas conseguem lidar melhor com as pessoas, justamente pelo fato dessa flexibilidade. Então ela consegue compreender melhor as pessoas, ela consegue compreender melhor as emoções das pessoas. Então por isso ela consegue lidar melhor com as pessoas também. Ela mantém a calma em situações de muita pressão. Então, geralmente, quando as pessoas elas se tomam pela emoção, pelo estresse, geralmente, elas ficam muito explosivas, né? Elas deixam a emoção guiá-las pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos, isso é muito importante. Então, teve até um vídeo que eu gravei
falando dos pensamentos do estresse automático, né? Então, a pessoa perde o poder da cognição muitas vezes. E isso é muito triste, porque aí ela perde a autonomia do pensamento muitas vezes. E aí ela acaba pensando não por ela mesma, mas sim pelas emoções do estresse. E isso é muito importante de se perceber. Então, na discussão mesmo, você não está discutindo ali com o fato, com aquela pessoa. Você está discutindo com a emoção que você tá. Você tá nervoso, você tá magoado, você tá ferido. Então, você quer ali defender aquele sentimento para com o outro. E aquela questão que precisa ser resolvida, deixa de lado. Então, as pessoas resilientes, elas conseguem manter a calma para resolver o problema de fato e não a emoção. E aí ela consegue ficar mais centradas e tranquilas para realmente ali focar naquele problema. E aí consegue ter, com os pensamentos delas, consegue ter mais resultados em questões mais práticas. Então, elas conseguem ter mais resultados em pensamentos mais práticos do dia a dia. Então, enquanto que as emoções, enquanto pessoas que não são resilientes, se deixam tomar por emoções, né? Então, digamos assim, quando tá discutindo, olha, mas você viu o que ele falou, o que ele me feriu, e eu não vou suportar isso, eu não vou admitir isso, muitas vezes no calor da emoção, né? Pessoas resilientes mantêm a calma, falando, não, então o que eu vou precisar fazer? Qual que é o meu verdadeiro foco? Então tem essa questão também. Eu tô correndo um pouco aqui porque tem muitos tópicos pra gente falar, pro vídeo não ficar muito longo. Mas se eu falar alguma coisa que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar depois aí nos comentários, no direct, fiquem à vontade. Pessoas resilientes confiam em si mesmo. Isso é muito importante, porque para você conseguir também não entrar na onda do ego na discussão, para você conseguir ter controle ali. Eu tô falando muito de discussão porque a gente tá na quarentena, na pandemia, né? Na quarentena a gente já tá saindo, mas na pandemia em si os conflitos vêm, os conflitos familiares, e para você ter essa concentração, você tem que saber quem você é. Você tem que confiar em si mesmo. Então, confiar em si mesmo e saber quem você é de extrema importância. Então, as pessoas resilientes se reconhecem o seu valor e o seu potencial e a sua competência, que elas conseguem resolver aquela questão e elas conseguem superar a adversidade. Nem tanto resolver, mas elas têm em mente que elas vão conseguir superar aquela adversidade, e isso eu não tô se referindo em resultados, mas sim em superar, independentemente do resultado. Então aqui eu não tô dizendo de valores, né? Exemplo, eu tenho que pagar aquela conta, eu tenho que, sei lá, trocar de carro, eu tenho que, enfim, N situações. Aqui a gente não tá falando de valor, aqui a gente tá falando de superar. Como que você vai superar isso? Tem N situações, N saídas. E as pessoas resilientes, elas conseguem enxergar esse potencial, essa capacidade que elas vão ter. Pessoas que não são resilientes só conseguem enxergar uma saída. Uma saída. Às vezes nem saídas. Pessoas resilientes, elas conseguem enxergar mais horizontes. Alguma saída, ela sabe que ela vai conseguir aí encontrar. São empáticas, né, que eu falei lá no início. E um dos mais importantes, não ficam se questionando por quê, e sim como.
em muitas situações inesperadas, igual nós estamos vivendo aqui, e também em caso de falecimento, né, morte de entes queridos, dos nossos familiares, companheiros, que são tragédias do nosso cotidiano, né, muitas vezes, da nossa vida, né, que a nossa vida é uma montanha russa. Só que muitas vezes a gente se prende em uma montanha russa de porquês. E aí a gente não consegue sair desses porquês. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E pessoas resilientes conseguem sair dessa roda moinha, né? Roda gigante, né? Não tem roda moinho, é roda moinho. E consegue sair e ir para um outro horizonte de como. Como eu vou superar essa fase difícil? Como eu vou superar e me reinventar sem a companhia do meu ente querido, né? Como eu vou me reinventar nessa nova trajetória? Então, a gente tem que buscar resiliência nesse ponto. Como eu vou me recriar nessa nova trajetória? Uma frase que eu vi, parece que é a frase pronta, mas se a gente refletir, faz um pouco de sentido, né? A crise, ela vem para todos, mas se a gente tirar o S, vira CRI. Então, resiliência está muito vinculada com isso. Com a crise, o que a gente pode criar disso? E nesse do porquê e tirar do porquê e ver em como que eu posso lidar com isso, tá muito vinculado a isso. Eu sei que é muito difícil isso, mas a gente se vê preso no porquê e muitas vezes a gente não vai ter essas respostas. Então, se a gente não vai ter essas respostas, basta a gente lutar no como e no sair da crise e ir pro criar algo diferente, não só externo, mas sim interno. Um outro ponto é busque o auxílio das pessoas, da nossa rede de apoio. Ninguém consegue ser resiliente sozinho. Isso eu achei assim brilhante. Abre os nossos olhos, porque nós, principalmente nós adultos, né, costumamos muitas vezes ter a síndrome do super-homem ou a síndrome da Mulher Maravilha e falar, não, nós podemos tudo, eu consigo, eu posso. E buscar auxílio de outras pessoas também é um ponto de ser resiliente, de também respeitar os nossos limites e aprender também com o outro, saber ouvir, saber também cultivar o apoio das outras pessoas. Na live que nós fizemos dias atrás, eu enfatizei muito isso. E nós precisamos um dos outros, nutrir os laços. Essa é uma das bases, uma das pirâmides. É nutrir os laços, buscar auxílio de outras pessoas, é pedir ajuda e dar ajuda também, e dar apoio. Nós somos seres sociais. Nessa pandemia, eu vi muitos atos de solidariedade, de carinho, e a gente vê que não precisa, às vezes, o ato físico para demonstrar carinho, e sim um ato verdadeiro de amor, de carinho, de afeto, a demonstração. Aí que a gente vê, né, o fato de tirar o S, né, e de criar formas de demonstrar carinho. Tantas formas criativas que a gente conseguiu construir em meio à crise, de transformar essa crise em criar para nós demonstrarmos o nosso afeto, né?
E aí a gente vai para um outro ponto que eu vou pincelar aqui, eu consigo aprender a resiliência. A gente tem um ponto discutível aqui, é que fala que a biologia fala que tem características, que tem pessoas que já nascem aí com traços de mais resiliência, mas a resiliência também ela é aprendida, ela é adquirida. E a gente acredita que não tem pessoas que é resiliente ou não. Então, mais sim que a pessoa está resiliente. Então, isso é muito importante nós termos esse conceito. Então, neste momento, a pessoa está resiliente ou talvez esse momento não está resiliente. Vocês venham falando, a pessoa é resiliente, a pessoa não é resiliente, porque muitas vezes é mais fácil a compreensão. Então, não vai dar para mim abordar muito esse assunto aqui, mas é importante eu dizer isso, que para nós buscarmos ser resiliente a cada dia. Então, vou encerrando por hoje, para não ficar muito longo o vídeo, e até o próximo vídeo a gente conversa mais sobre isso, e essa semana se encerra esse tema. Tchau, tchau!